Olá! No programa de hoje vamos conversar com a jornalista Analice Nicolau. Ela vai nos contar detalhes de sua carreira e falar também por que saiu do SBT Manhã. E também vai dar a sua opinião sobre alguns assuntos ligados à TV, aqui no Observatório da Televisão. Analice Nicolau nasceu em Blumenau, Santa Catarina, onde iniciou sua carreira de modelo. Em 2002, ficou conhecida nacionalmente ao participar da Casa dos Artistas. Algum tempo depois, no próprio SBT, ela estreou como apresentadora de telejornal. Até o início de 2013, ela ancorava o SBT Manhã ao lado de Hermano Henning e atualmente apresenta os boletins de notícias à noite. Analice, obrigado por ter aceito o meu convite e estar aqui hoje no Observatório da Televisão para a gente bater um papo bem legal. Legal, eu que agradeço o convite, agradeço a todos, né, pela oportunidade de estar aqui. Vamos em frente, não, só não vem com surpresas, hein? Pode deixar. Vamos começar pelo começo. Tá né? bom. Você deixou a apresentação do Jornal da SBT Manhã recentemente? Deixei porque eu tive alguns problemas de saúde, até porque eu já estava, né, há 7 anos em frente ao Jornal da SBT Manhã, juntamente com o Hermano Henning. Então, assim, todos os dias você trabalhar no período noturno não é qualquer ser humano que aguente. Então, eu cheguei num ponto que eu já estava estafada, estava cansada, comecei a ter um pouquinho de depressão, tudo. Daí, o pessoal, a própria diretoria veio, conversou comigo, optamos o quê? Fazer algo mais flexível. Só que, assim, eu estou adorando fazer o boletins, por quê? Porque o boletim se dá uma abrangência muito maior. É horário nobre, né? É um horário ali que eu fico das 7 da noite até de madrugada também. Não deixo de estar trabalhando de madrugada, mas é algo que é mais flexível. Então não tem todo aquele estresse, pelo menos durante esse período. Mas não corre o risco de, quem sabe, lá na frente eu estar voltando para o SBT Manhã, porque é a paixão da minha vida. Você ficou bastante tempo, né? Bastante tempo. Eu e o Hermano Henning, 7 anos de bancada. Em uma outra entrevista que eu fiz com o Gamberini, ele me contou que o programa, o jornal, ele é gravado à noite. Isso. E exibido de madrugada. Às porque 4 assim, da manhã no estado de São Paulo, ele começa às 4 horas da manhã, então ele repete das 4 às 5, das 5 às 6, das 6 às 7. Ele pega vários públicos diferentes, né? Então isso a gente tem o quê? A facilidade de poder estar gravando antes, um pouco antes dele ir ao ar, e deixar os repórteres livres também para poderem estar mostrando as notícias que, né, podem acontecer durante a madrugada. Depois nós temos o César Filho, que também entra no período da manhã, que fica das 7 às 9 da manhã no ar. Então a gente tem aí um público totalmente diferenciado e que a gente pode ter essa abrangência. Porque durante a madrugada, filme. Você vai assistir um filme, mas você também quer saber de notícia. Claro. E a gente já tem um público fixo. A SBT tem um público fiel nesse horário para notícia. Entendi, já está acostumado. Já está acostumado. Mas qual a justificativa de gravar antes? Sendo que vocês gravam que horas? Gravava. Quando eu estava ainda no SBT Manhã, nós gravávamos meia-noite e meia, antes do Jornal da Noite entrar no ar. Sim. Mas mesmo assim a gente ficava lá. Por quê? Porque corre o risco de acontecer alguma coisa e você ter que entrar com a notícia ao vivo. Lógico que todas as notícias eram apuradas até o último horário, até o horário da gente entrar mesmo na bancada e poder dar as notícias. Eu acho que aí entra toda uma questão burocrática, que também eu não sei, eu não posso, né, eu vou falar mais do que eu sei. Sim. Entendeu? Eu acho que entra toda uma questão burocrática de o jornal ser gravado. Eu sei que tem muita gente que é contra isso, mas não deixa de passar credibilidade, não deixa de passar informação como qualquer outro jornal. Muitas matérias do que a gente dá no jornalismo são matérias que já são pré-editadas, já são preparadas. Lógico que tem o factual, que é o ao vivo, que são as questões que realmente o público muitas vezes está ali esperando para um ban. Até por né? conta de fuso horário, né? Pode acontecer algo em outro país, que já é dia. Isso mesmo. Como ele é o primeiro jornal que está no Brasil, no ar, na TV aberta, não tem outro mais cedo que ele pode dar em primeira mão. Já aconteceu muito do jornal do SBT Manhã dar em primeira mão. Por quê? Porque nós temos lá repórteres de plantão ao vivo, tem na rua, aonde tiver notícia, o SBT está fazendo parte. E você começou a sua carreira na televisão, pelo menos aqui, por todo o Brasil, na Casa dos Artistas. Isso. Conta pra gente como que surgiu esse convite, sendo que a gente não te conhecia de outro. Era um programa para famosos
E na época Isso. você E eu não tão era tão conhecida. conhecida. Eu não era conhecida na televisão, mas eu era conhecida nas capas de revistas. Por quê? Porque eu já tinha posado para a revista, então eu já vinha uma história minha desde os 17 anos em Blumenau, Santa Catarina, que é a minha cidade, onde eu já vinha trabalhando como modelo e fui fotografando, fazendo comercial, tudo, mas não era conhecida a nível nacional. Depois que eu fotografei no artístico, eu fui conhecida a nível nacional. Isso, graças a Deus, hoje nunca, desde a época, né, que eu comecei no jornalismo, teve muitas críticas contra, teve tudo isso, até na própria Casa dos Artistas também tiveram essas críticas, mas eu acho que isso aí é irrelevante hoje pelo trabalho que eu venho exercendo na televisão e no jornalismo, na TV. Você se formou em jornalismo. Eu me formei em jornalismo, eu tenho também rádio e TV, né? Então eu acho que são coisas que você vai se aprimorando. Mas o meu começo mesmo foi lá em Blumenau, em 1994, o primeiro concurso de beleza que eu ganhei na minha vida. Eu fui Miss, então isso tudo ali foi me ajudando. Só que justamente eu mesma fui fazendo o meu marketing pessoal do quê? Eu tinha um corpo bonito, tinha, né, um rosto bonito, mas não tinha uma voz bonita. Então, eu fotografava, fazia comercial, aparecia meu corpo, aparecia tudo quanto era comercial para Hering, roupa, cama, mesa e banho, essas coisas, sempre eu estava fotografando. Só que chegou um momento em que não tinha mais campo para eu poder tá trabalhando lá, porque eu já tinha feito tudo. Eu tinha feito todas as empresas, já tinha trabalhado para todas as empresas. Então, fui para o NU. Na época, minha família também, a gente era, né, na época, super simples, tudo. Isso foi uma forma de estar ajudando meus pais também a adquirir as coisas. Vim para São Paulo e posei nua. Logo depois que eu posei nua, como na época eu posei nua para a Sexy, fui musa da Sexy, daí foi onde eu fiquei sendo conhecida, até quando foi o boom da internet, né? Fui a musa da internet pela Sexy. Então foi aonde eu fiquei mais conhecida e foi aonde foi o passo fundamental para eu hoje estar na televisão. Que foi o quê? O convite da Casa dos Artistas. Mas o convite da Casa dos Artistas veio por quê? Por causa do NU. Mas partiu de quem o convite? O convite da produção da Casa dos Artistas e do próprio Silvio. Que ele pediu para o pessoal da revista mandar um material, eles viram o material não só meu, como de outros modelos também, na época, e ele gostou e disse, eu quero essa na Casa dos Artistas. Por quê? Porque na época da Casa dos Artistas, a Casa dos Artistas 2 já estava no ar. Então, assim, tinha Joana Prado, Feiticeira, Tiazinha, Cíntia Benini, Ellen Rocha, só as musas da televisão brasileira. E eu entrei depois. Então, assim, eu entrei para quê? Para dar aquela ciumeira, para dar aquela briga. Por quê? Porque elas já estavam muito amigas. Então, eu acho que a intenção deles foi essa. De colocar uma mulher bonita lá dentro, que não fosse conhecida e que estava fora, já sabia mais ou menos como estava o funcionamento da casa, e chegar lá e causar o quê? Um pouco de medo nas outras participantes, porque elas elas tinham assim, se tornado muito amigas. Então eles não queriam isso, eles queriam o quê? Casa dos Artistas, você não quer ver ninguém de abraços e beijos, você quer ver o povo brigando. Então foi uma forma. Só que daí no fundo eu me ferrei. Sabe por quê? Porque tudo que elas armavam era contra mim. Então, por quê? Elas se uniram tanto e colocaram eu na terceira semana para fora. Só que daí, depois que eu saí, eu já estava conhecida no Brasil inteiro, conhecida fora também, porque a Casa dos Artistas lá fora é muito vista. E eu comecei a trabalhar, fotografar. Daí voltei para o Sul, porque eu morava no Sul, não consegui, não me habituei a morar aqui em São Paulo. E montei um programa de esportes radicais lá. Então eu viajava o estado inteiro de Santa Catarina mostrando curiosidades, mostrando os esportes, né, radicais, a cultura da cidade, tudo. Eu fiquei 6 meses no ar. Foi o tempo que o SBT entrou em contato e me chamou para vir fazer um teste. Pro telejornal. Pro telejornal. Eu e a Cíntia Benini, que foi o nosso jornal. Você não era jornalista ainda? Ainda não. Eu só tinha feito rádio e TV. Então assim, eu podia apresentar, eu não podia escrever. Não poderia trabalhar como editora, não poderia trabalhar dando minha opinião. Hoje eu já posso. Porque a faculdade te dá essa chance, essa oportunidade. Eu aconselho todo mundo que quer trabalhar nessa área, principalmente como apresentador, a fazer. Eu demorei para fazer. Eu fui fazer agora. Estou 4 anos, faz 1 ano que eu acabei. Então, assim, isso eu vejo que para o conceito meu, hoje em dia, foi fundamental. Fundamental.
E o jornal que você apresentou foi junto com a Cíntia Benini. Junto com a Cíntia Benini, que é o famoso Jornal das Pernas, né? Pois é. Foi intencional as pernas de fora? Então, esse projeto que o Silvio trouxe, ele já trouxe já o projeto né, formado já de fora. Então, lá fora o que que era? Eram duas mulheres bonitas que mostravam, que apresentavam, davam as notícias de uma forma sensual. Vamos dizer assim, não é que seja sensual, por si só se tornava sensual. Por quê? Porque era de saia, era com umas roupas diferentes, era super maquiada, então a nossa bancada era aberta. As pessoas acham que a gente cruzava a perna no ar, a gente não cruzava, a gente ficava o tempo inteiro com a perna cruzada. Virava, né? Tinha um monte de piadinhas, Só que assim, a gente ficou 2 anos e meio no ar. E foram 2 anos e meio fundamentais para dar uma reviravolta tanto na minha vida como da Cíntia Benini. Sim. Os penteados eram meio Todo, né? a Cíntia tinha cortado o cabelo curto na época. E eu tinha um cabelo comprido. Então eu que sofria. Cada dia era um cabelo diferente. Jogava tudo para um lado só, eu lembro. Esse daí de lado é o famoso, é o meu cabelo famoso, porque todo mundo fala assim, Analice, eu lembro de você com o cabelo de lado. Então o cabelo era todo puxado para um lado e feito uns cachos. Ninguém tinha visto isso na TV brasileira. Só que isso chamava atenção. Então o público começou a ver um telejornalismo diferente, não aquele telejornalismo quadrado, padrão que a gente tem, que é muito bom, por sinal, mas a gente começou a poder ser um pouco mais a gente mesmo. Então, assim, eu acho que isso não só para a gente, como para as outras emissoras também foi bom, porque nós usávamos maquiagem fortíssimas. Sim. E a gente começou a perceber que os outros telejornais, Globo, Band, Record, qualquer um, elas começaram a se maquiar mais, as mulheres apresentadoras. Então a gente começou a ver que, sabe, aquela coisa de você poder passar uma notícia, muitas vezes até pesada, mas de uma forma sutil, tranquila, faz com que as pessoas, né, em casa tenham um dia melhor. Eu acho. Diziam que o telespectador não prestava atenção nas notícias, né? Prestava atenção nas na pernas, gente. E hoje em dia já é o contrário. Então hoje, como a gente já tem um perfil, a gente tem esse perfil montado. Aquelas duas personagens que fizeram parte do Notícias Breves, que foi muito conhecido, né? A gente ficou durante um ano entrando no meio-dia até meia-noite. Que hoje são os boletins. Que hoje nada mais são do que os boletins. Então, assim, a Cíntia já foi para a bancada, eu já fui para a bancada, a gente já comandou o telejornal todo em si, juntamente com o Hermano, com o Carlos Nascimento, com o Gamberini. E isso deu uma bagagem para a gente muito boa. Por quê? Porque hoje você vê um jornalista, em vez dele apresentar quadrado, retão, ele te dá mais suavidade, ele pode se mexer. Antes não podia. Existiam regras na TV que você tinha que seguir. Então hoje você pode estar passando a notícia de uma forma mais... Pode se movimentar, eu posso conversar com você, chegar mais perto de você, criar uma proximidade melhor com você. Então eu acho que todos os outros programas usaram aquele nosso jornal como exemplo. Entendi. E não vem dizer que não foi, porque foi. Entendeu? Por quê? Porque se tornou uma forma descolada de você dar uma notícia e não causar medo nas pessoas em casa. Porque é triste, todo dia a gente dá. Pai que mata filho, filho que mata pai, entendeu? É estupro, polícia se metendo com bandido, bandido se metendo com polícia. Então, se você consegue passar isso de uma forma mais suave, o cidadão que está em casa, que nem o jornal do SBT Manhã, que eu fiz parte durante 7 anos, você faz com que a pessoa vá trabalhar, saia de casa mais tranquila. Não com aquele medo, com aquela tensão. Ah, porque morreu não sei quem. Não, morreu. Então, eu acho que a gente está zelando para ter esses cuidados, né? Eu, pelo menos, assim, eu tenho o meu perfil. Esse é o meu jeito. Eu não consigo mudar. Entendeu? Não adianta você querer que eu faça um policial... Sabe, apresente um telejornal policial. Da versão do Aqui Agora, não, né? Eu vou contar pra você. Eu participei um dia, só que daí eu peguei conjuntivite e fui dispensada. Então não sei se foi por acaso, se não foi. Então assim, eu saí do SBT Manhã, fui levada para Aqui Agora e voltei para SBT Manhã. Então acho que já era para eu ter ficado no SBT Manhã mesmo. Não faz, porque eu acho que assim, eu sou muito delicada.
Ao mesmo tempo que eu sou uma mulher forte, eu sinto isso, que eu consigo passar essa força na TV, eu sou muito delicada, então eu tenho medo dessas coisas. Eu não gosto de me meter com, sabe, da notícia de prisão, notícia de morte, então eu entro dentro da notícia. Então eu sofro junto com a notícia. Eu e o irmão, assim, muitas vezes a gente já conversou sobre isso, de a gente dar uma notícia e muitas vezes um ficar olhando para o outro para não precisar dar atenção para aquela notícia que está no ar. Porque senão você fica chocado. Eu fico chocada. Existem informações que a gente dá que é chocante. Você sabe, você olha assim e pensa assim, como é que o cidadão é capaz disso? Um pai matar um filho matar um pai. Então, assim, é muito difícil. Então, você tem que ter todo um trabalho, sabe? É desde a hora que você sai de casa, já se preparar como você vai chegar na TV. Você lá tá cercada de pessoas do bem, pessoas de bem. Porque a gente sabe, jornalismo está esperando o quê? Que morra um para a gente dar notícia. Então não é assim, a gente pode dar outros tipos de notícias. Sim. Existe alguma rixa entre você e a Cíntia? Não, pelo amor de Deus. Eu e ela, a gente é amiga desde a Casa dos Artistas. Não, lá na época não foi uma amizade assim de unidas, né? Mas foi criando uma amizade. A gente trabalhou muita época, todo mundo falava isso, que tinha uma rixa. Mas por quê? Porque antigamente tinha muito isso, né? Acabou um programa é porque as duas apresentadoras brigaram. Mas não foi. A Cíntia seguiu o rumo dela, ela foi para o SBT Brasil, depois para o Jornal do SBT junto com o Nascimento. E agora também está no Boletins. Ela está no período da tarde, no Boletim. Eu fui depois com o Hermano Henning, então cada uma seguiu um caminho diferente. A Ana Paula Padrão foi para o SBT, vocês tomaram esse... Isso, a gente até brinca, né? Porque assim, ela entrega os boletins para mim e eu continuo à noite. Então é Fiona e Shrek. Os dois só se encontram na hora de dar tchau, de ir embora. Eu falo para ela assim, não dá, não tem amizade que resista. Dela assim, não, mas daí final de semana a gente marca um café. Falando da Ana Paula Padrão, quando ela foi para o SBT, vocês se sentiram um pouco enciumadas? Não foi bem um ciúme, né? Foi assim, como a gente participava do jornal do Jornal das Pernas, ou Notícias Breves, é que eu digo no Jornal das Pernas, porque se falar Notícias Breves, o povo não lembra. Agora, falou o Jornal das Pernas todo... Ah, você que era apresentadora do Jornal das Pernas? Então, assim, o SBT não tinha uma estrutura muito grande ainda de jornalismo. Com a vinda, tinha o Hermano Henning, né, que tinha já o seu papel lá dentro, mas não tinha toda uma equipe. Era uma equipe muito pequena. Era só um suporte, sabe? E então, com a vinda da Ana Paula Padrão, aumentou todo o jornalismo. Houve um investimento grande, né? Hoje em dia, não dá para contar quantas pessoas trabalham lá. Tão grande que é a estrutura. Você entra, você assim, nossa, quanta gente. É muita gente trabalhando. Então, o jornalismo foi abrindo espaço para muita gente ali dentro. Na época, saiu na imprensa que o SBT não tinha jornalismo. Então, assim, todo mundo achava que a gente se sentia ofendida. Mas não, a gente estava lá trabalhando. Ela entrou e a gente continuou trabalhando. Entendeu? Então, assim, fechou uma porta, mas abrem-se outras. Eu saí do jornalismo naquela época, fui para a linha de show, participei do Bailando por um Sonho, do Ver para Crer, junto com o César Filho. Apresentei também junto com o Silvio o campeonato de dança. A Cíntia também fez o mesmo percurso. Daí voltamos. Então, assim, eu acho que existiu um tempo ali de aceitação da gente, porque, querendo ou não, o Notícias Breves ele foi muito questionado, foi muito mal falado, mas estava o Ibope lá em cima. Então, assim, melhor ser bem visto, né? O que importa é a gente ser lembrado. Falar bem ou mal, isso sempre vai ter alguém falando bem ou mal. Não, a gente nunca agrada, né, nada. Mas falar assim, da Ana Paula Padrão, ela veio todo com suporte, com uma estrutura muito boa. E isso ajudou. Hoje o jornalismo do SBT é o jornalismo do SBT porque por conta dessa junção toda. Então veio Hermano Henning, Ana Paula Padrão, Carlos Nascimento, Rodolfo Gamberini, depois César Filho, veio a Cíntia Benini, Ana Alice, Raquel Sherazade, Joseval Peixoto. Então, a gente está muito bem de âncoras de telejornal. Também o Joseval, né? Dizem que ele não tem muita... Mas Joseval Peixoto é Joseval Peixoto.
O Josival, ele, assim, ó, eu conheço ele como ser humano, como pessoa, e ele é uma pessoa amável, uma pessoa de um coração, assim, enorme. Né? Ele é ainda. Ele tem uma bagagem, se a gente for ver, a pessoa que está em casa aí, ó, entra no Google Josival Peixoto, entendeu? Porque daí o Josival com certeza vai vir aqui também, você vai ter o prazer de entrevistá-lo. É uma coisa, ele traz com ele uma energia que só no você conversar com ele, você tem toda a paz do mundo. E imagina toda a história que ele tem. Sim, uma experiência grande. Então, assim, na Jovem Pan, ele tem história. Não é um moleque, não é brincadeira, gente. A Raquel Sherazade é a mesma coisa, é uma bagagem que vem. Então, as pessoas precisam lembrar dessa bagagem. De tudo que se foi passado, de todo, sabe? As pessoas não sabem o que a gente passa. Eu e a Cíntia, eu digo até, eu posso até falar por ela junto agora, porque a gente passou bastante coisa, entendeu? Bastante queimação, vou falar no popularesco mesmo, bastante queimação de filme. Por quê? Porque num determinado momento você não tem essa guarda. Você tem que dar a cara a tapa mesmo. Ó, tô aqui e vou fazer o que me mandarem. Eu sou funcionária da SBT há 10 anos e amo trabalhar para o SBT. E não pretendo sair de lá nunca. Silvio, me escute, não quero sair nunca. Entendeu? Então, assim, você vai tendo chances de mostrar o seu trabalho. E eu acho que tem que abraçar com unhas e dentes, não importa o que você faça lá dentro. Legal. E você falou da Raquel Sherazade. Isso. Ela é super polêmica. Cada vez que ela dá uma opinião no jornal, todo mundo... Os comentários dela são bem... Você, no caso no SBT Manhã, não dava opinião? Não dou opinião. Ainda não. Mas você acha correto? É que eu acho assim, ó, eu sou uma âncora. Eu tô ali para passar a notícia. Eu não tô para ser a notícia. Então, eu acho que a opinião, você precisa ter muita história ainda, muita cultura, trazer muita coisa. Eu sou nova ainda, eu tô com 35 anos. Eu acho que daqui uns 10 anos eu já posso estar opinando. Eu tenho a minha opinião, lógico. Eu tenho a minha opinião, lógico. Sim. Só que pode ser que muitas vezes não agrade a quem interessa a mim mesmo. Então eu vou lá, escrevo, eu tenho meus textos, eu escrevo no meu blog, entendeu? É dessa forma que eu dou minha opinião. Ali eu sou jornalista. Então, um jornalista você tem que ser imparcial. Sim. Sempre. E você, além de apresentar, também escreve? Escrevo também. É editora também? Editora também. Legal. É muito gostoso, porque você acaba vendo a matéria no ar, e saber que foi sua, e foi muito bom, foi muito, sabe, pego um editor de imagem, vamos editar assim, ou a matéria já vem bruta, que nem vem do norte do país, e a gente precisa diminuir ela um pouco, eu remonto ela toda, peço permissão, lógico, né, mas remonto ela toda, remanejo ela toda, então você vê aquilo indo pro ar e ficou muito bom, eu vou vendo que aos poucos eu vou plantando, sabe, para um dia colher bem. Eu nunca apresentei, mas também já tive esse sentimento. Mas está agora aqui. Telejornal. Mas eu tive esse sentimento de assistir também matéria que eu Isso. editei. Não, foi eu que fiz. É como se fosse um filho seu. Porque assim, você vem com a matéria bruta, então você tem que passar aquilo ali de uma forma que o público em casa receba muito bem. Então, se você botar de qualquer jeito no ar, você não vai ter aquele impacto que você gostaria. E não estou falando impacto de desgraça, impacto ruim, não. De uma boa informação bem feita, porque vem matérias muito boas, né, das nossas sucursais. Então, assim, um material bruto muito bom, principalmente que vem de praças, do Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte vem muita coisa boa. Por quê? Porque a gente está aqui em São Paulo, a gente não sabe o tamanho desse Brasil. Esse Brasil tem tanta coisa e ainda precisa ser, sabe, desbravada tanta coisa. É porque os telejornais das emissoras de rede, elas não noticiam muito o que acontece fora de São Paulo, Rio, Minas. Isso. Só quando acontece uma desgraça. É muito grande. Aí eles noticiam, mas notícias do cotidiano é muito difícil. Não, mas o bom do SBT Manhã era isso. A gente tinha um trabalho muito bom com as praças. Então, assim... o público nosso no Rio Grande do Norte, no Nordeste, é muito grande. As afiliadas são fortes. São fortíssimas. Porto Alegre, Florianópolis, são fortíssimas e vem matérias muito boas. Então, assim, a gente precisa dar isso. Por quê? Porque é um jornal a nível nacional.
Não é um jornal local. E você precisa estar trazendo esse público aqui, até porque aqui em São Paulo, a gente tem a maior população nordestina do Brasil inteiro. Então, assim, a gente tem que passar essa informação para que chegue de uma forma para eles bem e para que eles sejam valorizados também. Sim, é legal. E você está apresentando os boletins, mas tem algum projeto? Tem bastante coisa. Eu digo que assim, o próximo semestre agora vai ser tudo de bom. Tem bastante coisa vindo. É lógico, sempre tem aquela coisa assim, a gente não pode falar. É que não dá para falar mesmo, porque é tudo coisas que estão se encaminhando ainda, não tem nada fixo. Mas é no jornalismo. É no jornalismo. Porque assim, ó, eu trabalhei já muito com bancada, estou fazendo boletins, mas eu também quero ir para a rua. Eu tenho essa vontade, essa necessidade. Eu acho que como jornalista você precisa ter isso. É a essência. Né? E eu não tive ainda. Então eu estou buscando isso, de ir para a rua para fazer matéria. Sim. Então já no próximo semestre aí com certeza vem alguma novidade. Ah, que legal. Bom, é isso. Obrigada. Passou rápido, né? Super rápido. Eu agradeço a sua presença aqui comigo. Eu também agradeço. Quem sabe mais pra frente a gente volta. Com certeza. Quando os projetos aí estiverem mais encaminhados, a gente volta. Obrigada. Quando tiver já encaminhado, você me Não, avisa. eu aviso, com certeza. Tá bom? Obrigadão. Obrigado. O Observatório da Televisão fica por aqui e a gente volta na próxima semana com mais um entrevistado. Tchau.